Olá, saudações a todos, começando mais uma live aqui no canal Web Terapias, nesse domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, quero saber como está a minha imagem, como está o meu áudio, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Isso é muito importante. Vou esperar o feedback de vocês para a live de hoje. Aliás, o tema ele é muito importante, hein? Vocês viram o tema qual que é? Vou colocar novamente a capa para vocês verem aqui. É um assunto extremamente atual, enquanto eu espero o feedback aqui das pessoas e como está a minha imagem, o meu som, minha imagem. Deixa eu colocar aqui de novo. Essa é a capa da live de hoje. A agenda da elite global, o lado oculto revelado, né, nas tendências. Que tendências? Desse encontro aí que ocorreu. Vocês estão vendo esse encontro? Pois é, um encontro muito poderoso, né? Então, vamos voltar aqui de novo. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui como que está o áudio. Muito obrigado pelo retorno. A imagem e o áudio estão boas. Então, não esqueça, antes de mais nada, você quer participar aqui da live, não esqueça de dar o seu like, né? Então, você que está participando, sai aqui um pouquinho do chat e volta lá no canal, dê o like no vídeo, divulga esse vídeo para as pessoas que você gosta e também você pode confirmar sua inscrição se está inscrito. Tudo isso aí são itens muito importantes para começar a live, porque são fatores que fortalecem e dão mais relevância a esse vídeo, né? Do mesmo jeito que você recebeu a notificação, a partir do momento que você faz essas atitudes, né, de comentar também, você traz novamente, né, uma certa relevância e isso ajuda outras pessoas a receberem as notificações. Então, uma vez que você já deu seu like, que você já compartilhou a live com as pessoas que você gosta e também já confirmou sua inscrição, então você volta aqui para o chat para fazer o seu comentário. Então não esqueça de colocar seu comentário aqui, nem se for um boa noite, olá, que também esses comentários ajudam também a fortalecer muito mais a amplitude dessa live, né, de chegar para outras pessoas. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos correr porque o assunto ele é grande e é um assunto meio complexo de se falar, porque afinal de contas você não vê esse assunto aí na mídia, não é tão simples assim de encontrar, né? É um assunto mais restrito, é um assunto que o pessoal não gosta tanto de falar. É mais fácil falar do BBB, é mais fácil falar de futebol, é mais fácil falar de outras coisas, das músicas, dos artistas, dos famosos, do que falar realmente da realidade de coisas que nos cercam por pessoas que não foram eleitas, né? Mas elas estão no comando do planeta e elas determinam as diretrizes, determinam as coisas. Então, anualmente há um encontro, né, que chama Fórum Global, né, o Fórum de Davos, na Suíça, e ali vão as pessoas mais influentes que você imagina no mundo, tá? Pessoas com grande poder, tanto faz assim financeiro como de influências, né? E essas pessoas determinam o que o resto do mundo tem que fazer, através das normativas, das ideias, e sempre, né, nessa questão do fórum, sempre algumas coisas que aconteceram lá, elas foram contundentes no decorrer dos anos vindouros. Só que agora não precisa esperar anos, né? Agora no ano seguinte ou no mês seguinte, a gente já percebe que as coisas que eles planejaram lá já acontecem no dia a dia. Coincidência ou não? Não sei, né? Se a gente soubesse seria mais fácil, mas há muita coincidência de uma coisa com outra. Portanto, é muito importante prestar atenção nesses movimentos. Informação é uma coisa muito séria. E se você souber usar a informação a seu favor, você terá muita coisa pela frente. Você terá muita capacidade de suportar o que vem pela frente. Então o que eu vou passar hoje aqui nessa live é justamente para vocês prestarem atenção. Prestar atenção é algo fundamental. Isso pode mudar a sua percepção de mundo, tá? Refletindo muito sobre suas realidades. Vamos lá. Porque nunca foi fácil, né? Como hoje, nunca foi tão fácil como hoje achar informação. A questão é muito simples. Achar informações sobre esses assuntos é tranquilo, porém, e selecionar essas informações?
já que se informar é fundamental, eu creio que o entendimento sobre os momentos atuais é mais fundamental ainda, porque estão acontecendo diante de nós, todo dia. E para saber o que vai acontecer, não precisa ser um bidu, um vidente, basta ver o fórum deles aí e ver que essas conversas da elite global, da aristocracia fundamental aí, já planejaram muitas coisas interessantes, como por exemplo, já falei aqui no canal, o evento 201, quem não lembra, que foi em outubro de 2019, e por que pareça, em finalzinho de 2019 aconteceu aí um Xing Ling, né, uma coisa estranha aí no mundo, que se alastrou, né, aconteceu num país aí bem grande lá da Ásia, se alastrou e influenciou a vida de todo mundo, né, ao ponto deles acharem que era o momento realmente de fazer o grande reset. Então vocês viram depois em junho de 2020 eu coloquei vídeos aqui mostrando que é o grande reset, está no canal, são informações bem legais, mas eles tinham falado do evento 201. O que é o evento 201? Aconteceu algo muito catastrófico da saúde planetária e eles seguiram todos os protocolos como fizeram em 2020. Interessante, né? Podemos falar assim que a gente tem o quê então? Uma nova categoria no planeta, os novos apóstolos, os oraculistas, as pessoas que conseguem saber o futuro, né? Com uma boa margem de acerto. Seria isso? Será que eles preveem mesmo o futuro? Ou eles planejam o futuro? Vendo assim muitas oportunidades como o C19, o próprio livro, né, o Great Reset do Klaus Schwab, fala exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E esse fórum de 2024 em Davos foi um fórum que trouxe muitas conversas estranhas, né? Por exemplo, Milei, quem não conhece Milei lá da Argentina, começou lá falando de conservadorismo, uma conversa muito forte, né? E ele faz um discurso extremamente conservador. Aliás, fiquem atentos com os discursos conservadores. É ruim? É bom? Não sei, né? É interessante a pegada, mas vocês percebem que parece que eles estão partindo agora para um grupo de conservadores falando coisas bonitas, parece que é uma onda. E aí, até que ponto isso é verdadeiro ou não? A gente tem que pensar em tudo isso, né? Das pessoas se moldarem de acordo com o gosto, né? Unir a fome com a vontade de comer. Aliás, coisas muito estranhas, né? Em toda essa conversa, coisas tão estranhas como, por exemplo, a gente pega o próprio um famoso aqui do Brasil, né? Que está representando o Brasil, que eu não entendi porque ele estava lá, mas estava. Essa pessoa aqui, né? E ele diz que o Brasil pode perder a soberania da Amazônia para o crime organizado. Estão falando muito disso aqui. Defende o debate, né, sobre esse negócio aí, a soberania da Amazônia. De repente é como se pedisse uma ajuda para a Amazônia, né? Bem interessante esses discursos. Aliás, quem estava lá também, esse famoso aqui, o tio Bill estava lá, né? Falando sobre a mesma coisa de sempre, mudança climática e outras coisas mais, mas também falando de duas coisas que eu vou comentar aqui nessa live. Preste atenção, fique comigo essa noite para vocês entenderem algumas coisas desses movimentos. Aliás, quem estava com ele também, aqui também, né, estava com ele, olha lá. E aí vocês já conseguem perceber os movimentos que também há, né, em um país tropical. Então são coisas bem interessantes para se refletir. E eu vou fazer uma perguntinha, né, para vocês assim. Se eles planejam tanto o futuro, né, por que tem certas coisas que os próprios grupos aí falam que é tudo teoria de conspiração? Já viram essa palavra? Como por exemplo essa daqui, ó. Vídeo dissemina teorias conspiratórias, blá 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 blá. Foi uma teoria conspiratória, que não haveria reset, né? Tá aqui, ó, o reset é uma conspiração, né? Essa fonte aí falou que era conspiração. Interessante, né? Que o negócio aqui verifica e aí conclui que não há. Mas, de repente, é isso que está acontecendo no mundo. E aí? Foi uma conspiração, né? Por que todas as conspirações se tornam reais? Bem interessante a gente pensar, né? Então, qual que é o maior truque? Né? Qual que é o maior truque do mal? Vocês já fazem ideia? Então, o maior truque do cara aqui, né, foi convencer que ele não existe, tá? Então, o maior truque do diabo é convencer que ele não existe.
Bem pensado tudo isso. Mas eu vou fazer vou dar uma volta para vocês compreenderem alguns assuntos bem interessantes. Por exemplo, recentemente, né, a gente tem que se fala aí de uma obra de um cientista alemão, né, chamado Wernher von Braun. Já ouviu falar dessa pessoa? Wernher von Braun, ele foi o foguetinho, né? Ele fez aquele foguetinho. O foguetinho do pica-pau, aquele formato de foguetinho, foi ele que desenvolveu. E ali também foi base para as famosas, famigeradas bombas V2 da Segunda Guerra Mundial. Ele é alemão, né? Estava lá do outro lado do Reich e desenvolveu toda a parte ali, né, de foguetes e outras coisas mais ligadas a esse tipo de voo. Eis que de repente acaba a guerra e, né, quem que ganhou a guerra? Vocês já pararam para pensar? Porque diversos cientistas e pessoas especiais que estavam lá do outro lado foram para os Estados Unidos. E ele é um dos cabeças ali, né, da NASA. Bem interessante. Foi um dos que começaram, se não me engano. E nessa corrida espacial, então, a ideia do foguetinho é dele, né? Dos foguetes para a Lua. Bem interessante. Aí na época saiu um livro. E o livro chamava-se Mars Project. Deixa eu ver se eu tenho aqui para colocar para vocês. Que é Projeto Marte, né? Mars Project. Deixa eu ver se eu acho. É esse livro aqui, ó. The Mars Project. Então tá lá o nome do autor, né? O Von Braun, conhecidíssimo. E aí nesse livro esse livro foi lançado em 1953 e esse livro ele com esse título ele vai falar justamente que é uma expedição para Marte. E ele prevê, né, essa expedição para Marte e ele fala que isso aí seriam liderados por uma pessoa chamada Elon. Ele seria o responsável a levar os humanos a Marte. Né? Já a gente está falando de prever futuro, acho que dá até um nó na cabeça, né? Porque em 53 ele fez isso e, coincidência ou não, muito antes daquele famoso empresário nascer, que ele nasceu em 71, Elon Musk, ele acaba tendo esse nome, Elon. Então a gente pode ter duas possibilidades, né? Então a gente pode ter duas possibilidades, ou tá aqui o livro, né? E aqui, publicado em 53, afirmava que Elon colonizaria Marte. Então a gente pode ter duas possibilidades bem interessantes para nós pensarmos. Pode ser que a mãe de Elon, ela lia o livro e se inspirou para colocar esse nome no filho, que nasceu em 71. Então o livro é de 53, 18 anos depois nasce Elon e a mãe coloca o nome de Elon, né? Ou Elon. Ou pode ser que seja uma ferramenta do sistema mesmo. E aí, o que vocês acham? Pode colocar aqui nos comentários. Muita coincidência ou destinação, né? Pense nisso, coincidência ou destinação. Bom, vamos continuar com a história, né? Engraçado que o assunto Marte ele não é novidade para o Musk, né? Ele já declarou diversas vezes que a única salvação para a vida humana é a própria colonização marciana, né? Ir para Marte. E até ele falou, né? Se não me engano, tem declarações aí que parece que ele queria ficar lá no planeta mesmo, vermelho. E se a gente pegar, né? Tem diversas pesquisas ali, né? Como a Perseverance, a Ingenuity, né? Que estão lá buscando mais informações do planeta vizinho, assim diz. E é interessante, né, quando você para pensar, 18 anos depois tem esse mesmo nome. Aí eu vou fazer uma pergunta. Ele acaba o quê? Fazendo parte de uma categoria. Vamos ver como posso falar isso aí para não ter problema. O Von Braun ele faz parte de uma categoria de empresas que são chamadas aí de Defense Contracts, né? Ou seja, contratos de defesa. E essas empresas têm várias famosas aí, né? As grandes empresas aí de avião, de bombas, você tem várias empresas com contratos de defesa. Eles têm muita coisa ligada ao espaço. E para completar, o Trump, né, quando ele saiu, ele criou uma força chamada Space Force, né? Ou seja, a defesa americana para conflitos no espaço. E aí, né, talvez no espaço não tem mais ninguém com uma câmera para poder filmar,
Então tudo que acontecer lá fica mais fácil falar sobre ETs, invasões e outras cositas mais, né? O próprio filme, né, que está na Netflix, O Mundo Depois de Nós, né, ou melhor, O Mundo Entre Nós, fala numa das frases, né, para quem a pessoa trabalha. Ela fala que trabalha para empresas de contract defense, que são soberanas aí com informações. Imagina o grau de informações que elas têm, né? Só para vocês pensarem sobre essa questão. A ficção vem antes, mostrando toda uma coisa, porque a verdade é pior que aquela ficção. Então por isso que se tem a ficção, por isso que tem uma informação preditiva, né? Para justamente isso. Se você pegar boa parte dos filmes, eles não são entretenimento. Uma parte desses filmes são justamente laboratórios para ver como as pessoas agem, tá? É muito profundo isso, é psicológico. Então, como se fosse uma propaganda mesmo. Para quando chegar aquilo, todo mundo já está mais calmo, aceitando, já não será tão impactante. E também, se for muito complicado, já percebe que no filme foi muito pesado, então eles tentam fazer um caminho alternativo. Dá a impressão que é isso que acontece. Hoje, com mais idade, eu vejo que muita coisa que a gente imaginava está sendo real. Quase todos os aspectos humanos eles têm sido controlados desde a antiguidade clássica. O próprio surgimento da escrita, imagina, os grandes registros históricos, né? Tem a escrita lá, os registros da história, a própria, vamos pensar assim, quando vem a imprensa, né? Com Gutenberg, imprensa seria como se fosse a internet. Imagina as informações sendo escritas para as pessoas. As conspirações para a tomada de poder não pode ser encarada meramente como uma especulação de teoria sem sentido, como eles querem que todo mundo entenda. Pode ver o que as pessoas estão passando hoje. Está muito high here, high now. Pensa e já acontece. Então, as pessoas com fome de riqueza, de luxo, de prestígio, de dinheiro, poder, vingança, e sobretudo com vontade de controle populacional, estão aí, mandando em tudo. Né? As pessoas têm raiva das outras, é complicado isso, não é brincadeira. E controlar as massas humanas de ponto de induzir um determinado comportamento, com pensamento, atitude, já levando para um caminho esperado, configura como, por exemplo, um mecanismo de exploração psicológica. Não tem como fugir dessa informação. É uma exploração psicológica que não tem precedente na história humana. Interfere diretamente na liberdade de escolha dos indivíduos na classe social. Os projetos secretos eles foram desenvolvidos aí para causar medo e caos generalizado. As pessoas estão vivendo sobre a edge do medo e do caos. Você não sabe como será seu dia de amanhã, se você será trancado de novo por alguma coisa, por um reset. Você não sabe se vai cair as informações da internet. Não sabe se eu posso continuar um vídeo desse. Não sabe se amanhã você vai conseguir dar partida no seu carro, se haverá empresa, se não tem uma tempestade, uma destruição, um caos. O medo. Eu falo isso com propriedade particular, né? Porque eu vivi anos atrás, décadas atrás, 40, 50 anos atrás, era diferente, era uma época de esperança, a vibe era diferente no mundo. Eu percebi que dos anos 90 para 2000 começou a ter uma mudancinha, mas de 2012 em diante é pauleira. E cada ano que passa está ficando mais esquisito, né? Muito dolorido para as pessoas, principalmente para quem tem consciência, porque essas sofrem mais ainda. As outras sofrem, mas não estão percebendo, elas estão no oba-oba. Mas quem tem consciência e quer um mundo melhor, que quer o bem das pessoas, fala, opa, tá tudo errado, mas e aí? Né? Então, com esses projetos secretos aí causando medo e caos, isso estudado, né, por todos, é uma guerra de todos contra todos. Ninguém está imune, exceto quem comanda, né? A aristocracia, né? Os donos do poder globalista e todos os tentáculos aí nas grandes organizações que são intocáveis, ou seja, indeléveis, né? Ninguém pode mexer. Então todos os questionamentos vão expor de maneira permanente o opróbrio moral, né? Vamos usar essa palavra, de qual a gente está mergulhado, submetido por intermédio de uma tirania brutal. Não tem outro jeito, né? É um projeto totalitário de dominação, de poder, de cerçar as liberdades, vamos dizer assim, fazer uma predação das liberdades e valores democráticos que já estavam muito consolidados pela civilização ocidental sendo destruídos.
Por isso que eu falo, a verdade é tão pesada para ser dita que só pode ser anunciada por facção, né? Isso é um novo estoicismo, é muito interessante isso. Mas o tema é justamente Davos de volta ao feudalismo. Esse é o tema da live, Davos de volta ao feudalismo. Vamos parar para pensar o que é isso aí? Até que a capinha, né, vocês vão ver que tem uma coisa interessante, não sei se vocês bateram o olho na capa, mas a capa tá lá, ó. A Davos ali, Annual Meeting 2024, e eu coloquei do lado um senhor feudal ali, né, tudo poderoso, e as pessoas agachadas trabalhando. Será que faz lógica o que eu falarei aqui para vocês? Né? Uma coisa que eu percebi, não fui o único, muita gente percebeu, comentou. E quando a gente conhece a história, a gente não repete. Mas quando as pessoas desconhecem a história ou escondem histórias delas, elas estão fadadas a repeti-las ou aceitá-las achando que é novidade. Bom, nós tivemos aí... vamos colocar aqui algumas noções. É um pouquinho interessante porque eu vou ler aqui para vocês, falando justamente sobre um resumo aqui da CNN do que aconteceu em Davos nessa última semana, tá? Vou colocar aqui para vocês assistirem e eu vou comentando, tá? Fórum Econômico Mundial, né? Veja aí que os líderes discutem, tá vendo aí? Davos neste ano, a crise climática entre os principais tópicos da agenda, é mole? E aí tá ali, os céus da Suíça estão tomados por jatos transportando líderes empresariais e políticos, especialistas, bilionários, né? O oceano aqui mais 60 chefes de Estado, incluindo presidentes, e está ali, né? Os presidentes, os Estados Unidos também está lá, quem estão os presidentes ali? O pessoal da China, o pessoal da França, então tá aqui, ó, 60 chefes de Estado. Tem também o pessoal da Microsoft, o CEO da OpenAI, né, que eu falarei aqui, OpenAI, o próprio Larry Fink aqui, da BlackRock. Olha quanta gente está nessa festa aqui, né? Os executivos, CEO né? E o mundo vota, né? Com vários países de impacto, o cenário internacional está preocupado com as eleições cruciais dos Estados Unidos, que lógico influenciará o mundo inteiro. Eles estão preocupados aí como que pode remodelar as alianças, né? Tá lá, republicanas primárias, o Trump, porque aconteceu nessa última segunda-feira, né? Que ele venceu a primeira no estado da Iowa. É uma ameaça que preocupa muitas pessoas e que pode ser talvez um alerta para a Europa, igual aconteceu no Brasil, né? Com o presidente anterior que tinha aí. E aí tem o BlackRock falando que é um grande problema. Olha aqui, a candidatura à reeleição de Trump. Também traz eleições importantes em Taiwan, né? Catástrofes climáticas, esse é outro nome também pesado. Mudanças climáticas são um tema quente. E à medida que os líderes se reúnem para discutir o equilíbrio entre o crescimento econômico e sustentabilidade. Né? Tá aqui. O Fórum Davos ocorre poucos dias após cientistas do mundo todo terem informado que 2023 foi o ano mais quente da história. Tá aqui, ó. Mudança que afastou o mundo por centésimos de grau de um patamar climático crítico. Então lá, é o medo, né? É a teoria malthusiana, que eu já falei aqui, né? De Matos. O relatório de riscos globais, né? Depois vocês leem com calma, tá no site da CNN, mas vou dar um pause aqui, né? E aí vocês leem com mais calma, mas tá aqui, o relatório também afirma a cooperação de líderes globais, que assim, embora os líderes provavelmente discutam a utilização de combustíveis fósseis e desenvolvimento verde, poderá não haver um acordo, né? WEF é World, né? Do Economic Forum, tá? Esse significa WEF. Eles estão falando da catástrofe global dentro de 10 anos, igual a Greta falou também, né? Que o mundo ia acabar e não acabou. Década perdida, mundo que ainda está se recuperando do choque econômico da pandemia, com desigualdade de renda elevada. O Banco Mundial disse que semana passada a economia deverá desacelerar para a pior década
meia década de crescimento dos últimos 30 anos, está aqui, e vai ser muito difícil ganhar dinheiro, já estão falando. Que mais? Penso que será difícil a eliminação da inflação, aumentos de salariais em muitas partes do mundo, vamos ver o clima impactar a inflação. É o que vai acontecer no mundo inteiro, já está acontecendo no Brasil também. A geopolítica não é boa, né, tanta coisa acontecendo aí, queda de empregos por causa da IA, né? Ao invés de acharem soluções, só vai cair emprego, então só tragédia, só medo. 40% dos empregos de todo mundo poderão ser afetados pela ascensão da AI, né? IA. Que mais que tem? O chefe do FMI apelou os governos para que estabeleçam redes de segurança social, ofereçam programas de reciclagem. Vou falar sobre isso aqui também. A maioria do cenário poderão agravar desigualdade geral. Tá aí, mas não era para trazer coisas boas, vai acabar trazendo problemas, então para de fazer, né? Entretanto, aí preocupado com preocupações de perturbação nas eleições pela IA. Já falaram que vai haver algum ataque, né, cibernético, pelo jeito aqui. Altman, né, Sam Altman, que é o da OpenAI, falarão em Davos como pauta de um programa que inclui debate sobre IA. Vocês vão ver que eu vou falar aqui deles também. Tensão geopolítica, ou seja, palavra vulgo guerra, né? Conflitos na Europa, Oriente Médio, né? No mundo inteiro aí acontecendo guerras, mexendo com a geopolítica. Aos líderes que vão se reunir, né? Para acabar com a guerra. Teve um presidente aí que falou, né, que era só tomar cervejinha numa mesa de bar que acabaria numa conversa. Se não fosse na primeira, na segunda, na terceira, né? Pronto, estou de volta. Basicamente é isso, pessoal. Tranquilo, né? O mundo do medo, o mundo da catástrofe, o mundo do susto, é isso que eles estão trazendo para todos nós aí. O que a gente tem para pensar aí? Vamos lá, vamos pegar firme. Uma das coisas que mais assustou foi justamente o discurso de um senhor aí, né? Um senhor pesado, é um senhor que assusta quando ele fala, porque ele coloca coisas muito densas. Ultimamente ele fala de tudo, né? Ele é especialista em tudo, não é só no computador, ele no programa, né? Ele é especialista em tudo, de como cuidar de pessoas, como jogar giz lá nas nuvens, né? Para diminuir Você lembra do que eu coloquei aqui, que eles queriam imitar a poeira de vulcão, de explosão de vulcão, né? Então ele é especialista em tudo aí. E o discurso dele que eu assisti foi muito, muito perturbador, né? Vamos pensar nesse livro aqui, porque o fórum deles foi muito baseado nesse livro aqui. Quem já leu esse livro sabe o que eu vou falar. Esse livro aqui, que é O Retorno do Primitivo, né? A Revolução Industrial. Anti-industrial, né? É a Revolução Anti-Industrial de uma escritora russa aí, né? Que ela se chamava Ayn Rand, né? Ayn Rand. Ela fala nesse livro essa perseguição para a indústria, né? Por isso que fala o retorno do primitivo, a revolução anti-industrial, que tanto se fala aí, né? No marxismo, se fala no próprio comunismo. Quando você pega ali o trabalho do Karl Marx com Engels, é justamente a base, é isso, é a destruição das indústrias, é a tomada do poder, né, pelo proletariado, destruindo os meios de produção, quer seja a força ou quer seja com impostos, né? Então é muito pegada nisso, né, esse encontro no Fórum Global. E a ideia de 2024 foi bem clara, embora essa ideia seja antiga, mas foi dita de maneira muito mais diferente, como sempre, mas sempre de maneira progressista. Os objetivos é enfraquecer justamente a base de países capitalistas através, né, dos discursos que o senhor falou aí, o tio Bill, que ele fala que a industrialização é muito ruim. E produzir menos é uma maneira, né, bem eficiente para convencer que o mundo, quem produz, né, é inimigo da poluição, do consumo e da energia, né? Mostrando então que esses meios aí estão acabando com a energia, consumo, tudo. Então é melhor parar as máquinas, parem as máquinas. Ele falava antes, né, da crise sanitária, né, do flagelo, falava sobre o carbono. E fique atento com essa palavra de carbono, né, que isso aí é a grande sacada para dominar as pessoas.
os pontos centrais da implantação do Great Reset. Quem não lembra do livro do Klaus que eu falei aqui, assista lá, leia. Tem uma live minha também que eu falo sobre o Grande Reset. E a fala dele sempre, né, porque eu falo do carbono, porque tem o crédito de carbono, tem o mercado de crédito de carbono, então presta atenção nisso. E a fala dele sempre associando a produção de alimentos, né, ligada à poluição. Então, fabricar alimentos para ele sempre foi poluição. Tem lá o pum das vacas, que é prejudicial, a produção de leite não pode, o cocô da vaca tem problema, e ele vai falando esses discursos e as pessoas vão seguindo. Tanto é que na Holanda está um caos, porque eles vão ter que ir lá entregar 30% do gado, e se não for, né, aí eles têm que, sei lá, não pode produzir mais, eles têm que diminuir 30% a produção. Engraçado, no mundo que precisa de mais comida tem que diminuir a produção, meio louco isso, né? Outros países, por exemplo, como a Alemanha, né, não tem mais subsídio de combustíveis, a própria França tem os preços muito elevados da produção. Tudo isso aí vai gerar um caos muito grande na Europa em breve, pode ter. Na Itália também acontecerá isso, vocês vão ver agricultores saindo aí pelas ruas, quebrando tudo, jogando esterco, produção na rua, tudo mais, porque é uma maneira de protestar. Na minha opinião, é um grande perigo tudo isso, né? Porque é isso que eles querem, chegar na conclusão e falar, tá vendo? Não está compensando vocês terem produção de gado, de leite, agropecuária, alimentos, tudo isso aí está um grande problema. Então, já estão gerando a poluição e agora também não está sendo viável para vocês. Então nós vamos comprar as propriedades de vocês, vão ficar ricos, mas vão embora. E aí a gente tem, por exemplo, o dono lá do Facebook fazendo as fazendas, né, de gado Agnus, né, o Agnus, aquele gado mais musculoso, se não me engano, o próprio Bill, o Bill também, né, com as fazendas que ele tem. Então será dessa forma. Para o povão, vai comer gafanhoto, barata, grilo, porque a grande mídia mostra isso como se fosse a melhor coisa do mundo, delicioso, né? Pão de barata, não é batata, é barata. E para os bons aí, para os bacanões, né? Para a elite, aí haverá o Agnus, haverá a picanha, né? Haverá coisa gostosa. Para o povão é abóbora, né? Abóbora. E essa é a vida das abóboras, infelizmente. Né? Será que tem solução? E não vai demorar muito para virar um caos tudo isso. E pode ter certeza, né? Nós temos o dragão do Oriente lá, né? O Xing Ling, como o primeiro teste de dominação. Se os caras conseguirem dominar milhões de pessoas lá, bilhões acho que não sei quantos são os habitantes de lá, fica fácil para dominar uma Europa que tem milhões. E depois é a América. Então é bem claro a sequência da dominação, das quedas, né, os 3 níveis lá, que foi tudo patrocinado pela elite global, como um grande laboratório, depois, né, de controle, de domínio, logo será a Europa. E, como já dizia Henry Kissinger, né, ele falava, se você controlar alimento e energia, você tem controle do Estado, você tem controle da população, você tem controle de tudo. E criando medo, então, não se fala mais outra coisa. É complicado, né, pessoal? É muito complicado, sendo quem polui é quem vai com jatinho, por exemplo, um encontro desse. Quantos jatos desceram ali? E quanto gasta um jato para dar partida? É mais com o Opalão 6 cilindros a álcool, viu? Gasta muito. Vocês não fazem ideia, são quilos de combustível. Brincando, quilos e quilos. Não é nem por litros, é por quilo de querosene de aviação. Mas a fala dele, né, foi bem complicada. É uma fala que me assustou, porque dessa vez o discurso poderoso foi voltado contra a construção, ou seja, o cimento, e contra a siderurgia, ou seja, as indústrias. Bem estrategado, né? Se você pegar o livro da Ayn Rand, né, o retorno do primitivo, a anti-industrialização, então tem tudo a ver. Quem sabe esse negócio de cimento e construções não tem a ver com as cidades de 15 minutos que tanto eles querem implantar, que na verdade serão caixinhas para as pessoas morarem. Aí põe lá 2 negócios de espelho para mostrar que é grande, igual quando você vai comprar um apartamento de 15 metros quadrados. Aí você vai lá no stand de compra, tá lá, nossa, que lindo, é tudo material de primeira, mas você vê que os móveis têm espessura de 5 milímetros para poder caber, espelho para todos os lados para mostrar a dimensão, e
E é assim, apertadérrimo. Ah, mas o que você tem de áreas em comuns? Não, tem áreas em comuns. Lá embaixo tem a lavadeirinha em comum, lá embaixo tem a garagem em comum, mas você paga, como que é? Pay per use, uma coisa assim. Tem esse nome aí, né? Pay use, pay for use, pay for use, é esse nome que eles usam. Então essa é a situação aí que nós estamos chegando. Quem sabe que é isso que eles querem? Criar núcleos de cidade que se você tiver que ir para outra cidade, você tem que pedir licença, mas não pode porque tem um bichinho no ar, tá em emergência sanitária. Você tomou o negócio? Então assim será. Haverão totens, né, para você passar de um lado para o outro. O futuro é pior do que a ficção. E a indústria siderúrgica? Será que eles não querem mais que mexa com ferro, porque o ferro fica para eles? Então faz tudo de papel? Não tem aí os minimalistas fazendo os móveis de papel? Cadeira de papelão, tudo papelão, né? Pondo isso na cabeça das pessoas. Vocês já pararam para pensar? Enfim, esse é o mundo distópico que estamos vivendo, um mundo muito estranho, né? Um mundo muito esquisito. Voltando aí, né? Tentando explicar com vocês uma forma mais tranquila. E aí nós temos então uma pessoa lá da escola de Frankfurt. Não sei se vocês já leram sobre essa pessoa. Deixa eu pegar aqui. Essa pessoa aqui, ó, o Herbert Marcuse, foi famoso. Escola de Frankfurt. Tá vendo aqui? Aí essa pessoa aqui, ele foi famoso porque na escola de Frankfurt, né, ele defendia... Foi um dos melhores pensadores lá da escola de Frankfurt, tá? Que é a escola de Frankfurt? Na verdade é uma escola de análise, vamos resumir assim, pensamento filosófico e de sociologia, que surge na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, tá? E o objetivo maior é estabelecer um novo parâmetro de análise social, vamos falar assim, com uma releitura do marxismo, né? O marxismo original não deu certo, aquela revolta do proletariado não deu certo, então eles se reúnem para fazer uma releitura, falar onde que não deu certo. Então eles percebem que tem que fazer a questão de uma nova investida, aí que entra o marxismo cultural, né? Nesse ponto entra aquela questão do gramscismo, Antônio Gramsci, né? O italiano, que fala lá, não vamos usar armas, vamos tomar os cadernos e salas de aulas, os livros. E aí em 40 anos eles fizeram muita coisa no planeta, inclusive no Brasil. Os últimos 40 anos no Brasil dá para perceber muito bem como mudou a mentalidade do povo. Hoje os núcleos aí, né, mais acadêmicos, tem muita gente ligada à esquerda, a esse pensamento progressista, e é assustador, né? Quem relata fala, meu Deus, a cabeça das pessoas é assustadora. É triste, né? Porque tem muita gente boa, inteligente, mas com a cabeça polarizada para o outro lado. E pensando bem nisso, né, a gente pode falar aqui o seguinte, né? Se pegar, por exemplo, o próprio Herbert Marcuse, né, ele vai lá dedicar a entender a relação da sexualidade com o capitalismo, para vocês terem ideia. Ele estuda as problemáticas que envolvem a raça e a exclusão social. Isso é antigo, viu? Não é atual. E os estudos dele, né, englobava o marxismo com uma psicanálise freudiana. Olha que lindo. E falava justamente para enfraquecer o capitalismo dessa forma, que as pessoas deviam parar de consumir produtos industrializados, tecnológicos, que hoje, né, essa ideia é difundida como a ideia do minimalismo, não ter mais nada. Você pode ver que as pessoas estão aí, não querem ter mais nada, muitos querem partir para o rural, para o fim do mundo, né, para o meio do mato. Por que será? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que os caras são tontos ou os caras são inteligentes? Os caras são muito inteligentes, esse que é o problema, as pessoas caem nesses discursos. Caramba, meu, você já tem conforto, tem tecnologia, tem um monte de coisa, você vai ter que jogar tudo para trás, voltar igual o Undertale, fazer fogo com pedrinha, plantar. Você faz ideia da dificuldade que é tudo isso quando você não é da área? Eu lembro que a gente fazia sobrevivência na aviação, era assim, o pessoal dava uma galinha ali para você fazer ela, e aí, como que você fazia? As sobrevivências, também os cursos de sobrevivência, de resistência, mesma coisa. Se não tivesse fogo, você ia comer cru. E aí, comer carne crua? Nossa, comer peixe cru, como que faz? Né? Então, são coisas
pesadas, são coisas que se as pessoas não tiverem habilidades, elas não resistem. Não dá. Terrível. Outra coisa importante, né, para vocês entenderem, isso de colocar que você tem que voltar ao minimalismo, ou seja, você não tem que ter nada, é uma estratégia para enfraquecer. Eu, quando visitei os países comunistas, por exemplo, quando eu fui para Cuba, achei interessante que lá eu fiquei assim, conversando com o pessoal, né? Achei muitas coisas interessantes, mas uma das foi justamente ver o pessoal pintar as guias lá e as paredes com brocha. Sabe o que é brocha, né? Aquele pincelzão grossão assim. E as pessoas pegavam a cal, misturava óleo lá dentro, óleo de soja, né? Óleo de cozinha, para dar uma liga, sei lá, com água. É aquele calzinho, né? A cal, aquele pó branco. E começava a pintar. E aí eu vi assim 50, 80 pessoas numa rua pintando, todo com uma latinha e tal. E aí eu falei lá com o pessoal que morava. E lógico, né? Tem gente que é atento e fala, olha que coisa antiquada. Diz que tem país aí que eles já usam rolo. Mas foi interessante porque o outro lá falou assim, veja como o nosso país tem um governo preocupado com a população. Eles estão dando empregos para todo mundo, porque eles podiam usar meios mais evoluídos, mas fazem as pessoas usar brocha para demorar realmente o trabalho. E aí não tem nem comentários, né? Se você tem condição de ter tecnologia e aquilo facilita, porque você não pode ter uma vida mais tranquila, como já se falava antigamente em algumas previsões, no futuro nós seremos tecnológicos e fáceis para fazer as coisas. Puxa, o mundo tem tanta coisa fácil para se fazer que a gente podia trazer isso para o nosso tempo, mas é o contrário, quanto mais facilidades, mais dificuldades, é muito estranho. E essa ideia do minimalismo, você não vai ter nada, o carro dá trabalho porque tem que pagar imposto, dá mecânico, dá não sei o quê. Puxa, mas você tem um carro para passear, caramba. Você tem um carro, 2 da manhã, você tem uma cólica de rim, você consegue sair com o carro para ir no pronto-socorro, para ir no hospital. Você tem algum amigo, alguma amiga, esposo, marido, esposa passando mal, você sai correndo, você leva essa pessoa para o hospital, um filho. Você tem um pai, uma mãe que precisa de ajuda, você sai da sua casa, sai correndo, vai lá na casa deles no meio da madrugada. Às vezes você não tem dinheiro para pôr gasolina, mas você tem um carro com um tanque cheio que vai te levar para um lugar para o outro. Você não precisa pegar Uber toda hora, né? Que as pessoas criaram essas tendências. Não quer mais cozinhar em casa, não quer mais andar de carro, não. Chama o Uber, chama o iFood, chama não sei o quê. Estão entendendo como é profundo tudo isso? Porque eles estão pregando essa cultura do minimalismo, essa cultura do tudo facinho, mas não é fácil. Porque você está deixando a sua tecnologia de lado, você está ficando dependente de um sistema, né? Tecnologia, quando o cara deixou de usar um cavalo e começou a usar um carro. Sabia que só os ricos tinham carro antigamente? Mas antes do carro, quem tinha cavalo era rico. Não é como o mundo vai evoluindo. E nós somos conservadores por causa disso. A gente não quer voltar a usar carruagem, mas a gente quer usar coisas que não dão liberdade. Quer mais liberdade com carro a combustão? Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, mas quem diria que o futuro seria você passar o cartão de crédito, pegar uma baiquinha elétrica lá no cavalete e fazer entregas numa maletinha. Esse seria o emprego do futuro, que vai acabar e eles vão colocar o drone entregando. Tá? Então isso é uma coisa muito perigosa, esse discurso minimalista. Usa a mesma roupa, não precisa ter nada, usa o mínimo possível, né? E aí você lembra da mamãe, da vovó, que tinha a forma de bolo para fazer as coisas, tinha a forma de torta para fazer as coisas, tinha a espumadeira para fazer macarronada, tinha fogão de 6 bocas, tinha tanta coisa legal, aquelas coisas gostosas de gente abraçando, aquelas festas, aquela família unida, aquelas coisas de amigos. Acabou, você não vê mais isso. Você só vê pancadão na rua, você só vê as pessoas sozinhas, as pessoas morrendo sozinhas nas casas, ninguém mais achando o outro lá, né? As pessoas somem 4, 5 dias e depois vão descobrir que ela morreu porque está fedendo na casa. Aí vai ver, ela está morando com gato, com cachorro, não mais com gente, né? Esse é o mundo do minimalismo. É triste isso, né? Eu já fiz consultorias Feng Shui que eu fiquei assustado. A pessoa me chamou para harmonizar a energia de um ambiente, eu cheguei lá, não tinha móvel no ambiente. Falei, mas o que você quer da vida?
Não, eu quero tudo branco e eu não quero nada de móvel, eu sou minimalista. A pessoa se baseava lá no Jobs, né, pelo jeito, só usava roupa branca e o básico. Aí eu falava, puxa, você já foi no restaurante chinês, né? A quantidade de simbologia que tem. É lógico que não precisa transformar a sua casa num restaurante chinês, mas tem que ter alguma coisa para atrair, né, as boas vibrações, simbologia. Como que vai atrair o branco? O branco só traz uma coisa, né? Mas é isso, pessoal. Desculpa ter alongado nisso, mas é um comentário aí com relação aos ecochatos e tantas coisas pesadas. Então, tudo que o Gates falou foi uma evolução do discurso de Marcuse, tá? Dito de maneira diferente. E o que foi feito foi nada mais do que ele ir para o Partido Comunista, foi para uma ordem nova, né? Uma ordem nova global. Foi essa tendência elevada. E isso a gente pode pensar que no feudalismo, e aí vem a ideia dessa live de hoje, o feudalismo houve justamente um sistema fortíssimo de acumulação de renda e de poder, né? Na época, a Europa medieval, na época feudal, né? A terra era dos senhores feudais. Então você tinha lá as terras dessa forma aqui, né? Você tinha tudo que você fazia estava lá ligado ao pessoal, né? Aos senhores feudais. Colocando aqui uns slides para vocês. Então você tinha ali o clero mandando em tudo, olha lá, é assim que era visto o mundo, né? O feudalismo era isso, pessoal. Os burgos, né? As cidades fechadas, os vassalos, todos ali, olha, ali são os vassalos mexendo com o mato, os grandes muros. Aqui, ó, para vocês terem ideia, os donos, que é a capa da live, o pessoal batendo o trigo ali pro chão. As choupanas. E aí quem não fizesse nada direito tinha um açoite dos donos, né? Dos senhores feudais. Tanto é que se a gente pegar e pensar muito em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a ideia é muito mais profunda que vocês imaginam. Esse sistema feudal era muito forte, porque então eles emprestavam as terras e os vassalos produziam, entregavam, tudo por senhor feudal. Os camponeses, né, não tinham mais nada, mas eram muito felizes. E tudo era emprestado pelo senhor feudal, né, lógico. E aí nós temos então, nesse fórum global, aí, né, nesse fórum mundial, aí, em 2016, uma pessoa muito interessante. Essa pessoa eu já falei em outras lives, em outros vídeos, que é a Ida Alkin. Ela é uma dinamarquesa, acho que ela é deputada, não sei o que ela é, mas vocês podem dar um Google, vocês vão descobrir a história dela. Em 2016, ela consegue fazer uma coisa bem interessante. Foi o Fórum Global de 2016, dá uma pesquisada aí. E uma das previsões que ela fez nesse artigo foi que até 2030 você não teria nada, mas seria feliz. E tudo que você precisasse você iria receber na sua casa, né? Você teria que alugar ou pegar emprestado. E seria entregue por um drone. Ou seja, ela atualizou a versão do feudalismo, colocando um drone que seria entregue na sua casa. Essa foi a ideia. Então tá vendo como esse pessoal progressista, na verdade, são regressistas? Porque eles não querem o futuro, eles querem o passado. Depois falam que nós somos conservadores, né? Tiram sarro dos conservadores. A proposta, por exemplo, contra a agropecuária, contra a indústria siderúrgica, a construção, é bem nítida. É o retorno ao sistema que havia antes do capitalismo. O que tinha antes do capitalismo? E antes da Revolução Industrial? O que havia? Porque a Revolução Industrial e o capitalismo permitiu que as pessoas crescessem. Isso eu falo de boca cheia. Inclusive até comentei hoje com uma pessoa que antigamente era uma delícia, né? 50 anos atrás era tão gostoso, você pegava um negocinho aqui, começava pouquinho, crescia, né? Você fazia um comérciozinho, você fazia uma manufatura, você fazia tal coisa, desenvolvia, você pegava um serviço para fazer, né? Limpar o terreno, pintar um negócio, fazer um móvel,
tanta coisa, consertar uma máquina, ajudar alguém, e você ganhava seu dinheirinho, né? Você guardava, tinha uma caixinha ali, um cofrinho, você guardava, e a vida crescia. Você falava, quero tal coisa que custa R$10, então eu vou guardar R$1 todo dia. E aí você, no R$10 você tinha, hoje você não consegue. Você fala, vou guardar R$10, aí você vai no mercado e você gasta 300. Aí você, de repente, tem um reajuste de conta de consumo que sai de 50 para 100. Aí você tem um plano de saúde que ele muda o dobro do preço porque você mudou de idade. Então nada é certo, tudo é incerto. E tudo, né, você paga para tudo nesse mundo. E é engraçado que eles têm que falar do mundo minimalista, mas você paga para tudo. E como que você vai viver se você tem que pagar para tudo, né? Então, o que existia antes, né, do capitalismo e da Revolução Industrial? Vocês lembram? É a idade pré-capitalista, que era o quê? O sistema feudal. O que determina o sistema feudal? Alta concentração de renda e de poder. Então, basta pensar que os donos do mundo hoje querem tudo para ser alugado, emprestado. Você não será dono de nada, mas será feliz. Peraí, alguém será dono, e eles sendo dono emprestarão para as pessoas. Essa é a realidade, né? O livro de Gary Allen, que é Política, Ideologia e Conspiração, deixa eu ver aqui, de Gary Allen, é esse livro aqui, muito legal esse livro, vale a pena vocês entenderem, ler esse livro e entender o que acontece. Política, Ideologia e Conspirações. Ele vai falar justamente de algo bem interessante, que ele mostra que, ao contrário do que as pessoas pensam, elas são iludidas a pensar, por exemplo, o que é a definição do socialismo? O socialismo é a distribuição dos bens, do poder, né? Não é assim que fala, da renda, não é assim que ensinam. Então qualquer jovem vai ficar maravilhado, porque fala, puxa, o velho lá tem 70 anos, tem 3 casas, 10 carros, e tá velho, e eu tenho 18 anos de idade e não tenho nada. Então eu vou aprovar o socialismo, o comunismo, porque o que ele tem que ser dividido com a gente. Eu quero os 2 Opalão dele, eu quero o Monza Tubarão dele, né? Não é assim? Eu quero uma das casas dele. Poxa, mas o senhor lá tem 70 anos, mas ele trabalhou a vida inteira, sol a sol. Naquela época que entrava às 6 da tarde, entrava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde. E o jovenzinho de 18 anos que fica só em casa, né, coçando, e quando sai com os amigos sai para, né, fazer uma coisinha lá, o pacal, e aí como que fica, né? Esse é o mundo que eles querem. Então quem tem que distribuir para as pessoas. Mas é lindo, né? Se tem herança, então a herança é do Estado. Não compensa a família usar a herança do morto, né, do falecido da família. É terrível, tudo está sendo aplicado aí. E eles estão colocando todas essas pautas em prática. Pode perceber que está insuportável fazer qualquer coisa hoje se você tiver capital, se você tiver bens. Mas na verdade o Gary Allen, né, nesse livro, ele vai falar o quê? Que na verdade é a maior farsa isso aí que eles falam, porque o regime socialista é sim a concentração de renda e de poder. Então, só ver os países socialistas ao redor do mundo, os países comunistas, tem sempre um líder, né, com os amiguinhos dele, né, o beijamão. É assim que funciona, vai todo mundo beijar a mão do líder. E são sempre esses amiguinhos deles que têm cargo de tudo. Ah, precisa uma empresa que faz, instala chuveiro. Ah, tem do meu amigo aqui, né? Ah, então tá aqui. Você vai levar, cobra R$100 e me dá um peixe, né? Que é assim quando acontece, quando você vai prestar contrato. Aí você fala, não quero porque eu não me corrompo. Aí você perde, o outro que dá o peixe é aceito. É assim que funciona esse mundo, né? Puxa, mas aqui na licitação eu passei por todas as coisas, o outro não tem. Ah, mas não sei, o outro ganhou. Ah, que pena, mas eu segui aqui todo o critério de licitação. Mas quem é você mesmo? O outro é fulano de tal. Ah, tá, desculpa, pensei que fosse democracia. Não, aqui é socialismo, é democracia relativa. É assim que é, né? Então, triste isso.
Então nós temos essa coisa, no socialismo sempre tem o dono do poder, do dinheiro e as pessoas seguindo ele. Uma grande farsa. Então esse foi o motivo de toda a elite controladora usar essa visão de mundo progressista como um álibi, né, para avançar no aumento de poder e renda, iludindo todos os jovens, iludindo todo mundo, criando cada vez meio para dificultar as pessoas, né, os meios que dificultam tudo, que as pessoas não podem mais crescer, não podem enriquecer. Hoje controla até a criação do patrimônio pessoal. Então, se você tiver um patrimônio, vai lá. Se você tiver um bem é uma coisa, se tiver 2 bens é outra coisa. Se você for empresário, você é perseguido, né? É assim, você não pode ter nada no mundo. É esse mundo que a gente queria? Não, né? Se Deus é abundância e tudo é abundância, porque a gente tem que viver numa pobreza, né? Mas é assim que eles querem. E se eu estou bem, eu quero ver as pessoas bem. Se todo mundo está bem, quem quer ver o mal? Mas não é isso. Então eles implantam o caos, né? Por as pautas progressistas. E o aumento de impostos, né? Como eu falei para vocês, é a destruição do que você tem de propriedade privada, de bens, e o aumento de impostos. É isso que eles estão fazendo aí. E estão aplicando direitinho tudo que Karl Marx escreveu lá no Manifesto Comunista e que a Escola de Frankfurt também deu uma reformulada, e agora normal, né? São as pessoas aí que estão com essas pautas malucas porque não tem capacidade para fazer coisas melhores, né? Eles acham que isso é legal e tem trocentos mil jovens que seguem sem falar nada, né? Sustentado aí pela família. E Marx falava muito bem sobre isso, né? Então a gente chega não no progressismo, mas sim a gente volta para trás, ou seja, o feudalismo ou a famosa sociedade. Vocês já leram isso aí, né? O feudalismo é a sociedade estamental. Já ouviu falar essa sociedade estamental? Vocês já estudaram isso em aulas de história? Então quem estudou vai relembrar, quem não estudou vai entender o que eu vou falar hoje. Sociedade estamental é a sociedade de Estado, né? Ela representa uma cultura social que é típica de sistemas feudais, medievais, né? É dividida em estamentos. Sabe o que são estamentos? São grupos sociais onde não existe alpinismo social, né? Não existe mobilidade social. Então, se você nasce servo, você vai morrer servo. Se nasce pobre, vai morrer pobre. Se nasce escravo, vai continuar escravo. Não tem futuro. Que é isso que está acontecendo no mundo, basta ver a releitura. Então a sociedade estamental ela era muito normal na Idade Média, assim que funcionava o sistema feudal antes da Revolução Industrial. Tanto é que ela é marcada justamente pela posse de bens. Que bens que são esses? Bens que você tem além do seu berço. Por exemplo, como o nome da sua família, algum privilégio. Por isso que tinha conde, nobre, não sei o que, ser, né? Aquelas coisas bonitas, monsieur, né? Todas aquelas coisas bonitas. E depois, com a Revolução Industrial e o capitalismo, mostrou: se você trabalhar, você vai ter dinheiro, porque também muda, né? Começa a surgir o dinheiro, sai do escambo para entrar dinheiro, então as coisas começam a ter valor. Então, o meu serviço não vale 2 galinhas. 2 galinhas não vale 4 milhos. Estão percebendo como a coisa mudou? Então o mundo evoluiu para uma coisa muito mais lógica, né? Tudo é meritocracia. Por isso que as pessoas ficaram ricas no capitalismo, e isso incomodou muito os donos do mundo, porque eles perderam o poder, né? E diferente da sociedade estratificada, que é mediante a estratos, né, que existe a mobilidade social, que eu estou falando agora para vocês, a sociedade de classes estamental, ela é uma sociedade fixa e homogênea, não muda. E é interessante, quando você fala com os antigos, eles têm essa tendência ainda, né? Hoje não, que já morreram muitos, mas na minha infância tinha uns senhorinhos, né, de 90 anos de idade, 95, 100 anos, que eles assim eram lúcidos, e eles falavam assim: de que família você é? Aquele fulano é de tal família, né? Tinha essa coisa assim, família dele é família de alfaiate, família dele é família de sapateiro.
Tanto é que tem os nomes, né? Você tem uns sobrenomes que tem a ver com a profissão da pessoa. Muito interessante isso. Mas vou colocar aqui uns exemplos dessa sociedade aí, né? Vou pegar um estamento. A sociedade estamental é isso aqui. Então você tem o rei, você tem o clero, você tem a nobreza. Olha que lindo. A aristocracia, aquela coisa bonita, né? Aristocracia, aquela coisa linda, aquelas festas, aquela coisa linda no castelo. E o povo, a plebe lá embaixo, olha lá. Essa outra etapa aqui, por exemplo, né? Outro exemplo, olha que interessante. Esse é um resumo da sociedade estamental, tá? São os estamentos da sociedade aí, né? Essa aqui já é mais atual. Mas é uma espécie de, né? Então, sociedade estamental. Será que nós estamos partindo para isso? Então a sociedade estamental era dividida lá, né, por 4 estamentos basicamente, que era o rei, nobreza, clero e os servos. E os 2, né, primeiros, que é o rei e a nobreza, possuíam privilégio em relação ao último, que era o grupo subordinado. É bem 1984, que tem 3 níveis lá, né? Agora vocês conseguiram perceber a intenção de tudo isso que eles estão fazendo, esses jogos de poder? É nítido isso. Progressismo é regressismo, a Idade Média novamente. E já está acontecendo até a Inquisição já, né? Você pode ver que as pessoas já estão julgando, o próprio povão já julga, as pessoas não têm direito ao contraditório, não têm direito a nada. É ele, é não sei o quê. Pode ver que é tipo um tribunal, né? A internet, a mídia já julga, acabou. Ninguém vai pensar, puxa, mas fulano fez aquilo, né? Só para as vítimas da sociedade que eles não colocam essa palavra, colocam os suspeitos. Mas se é alguma outra coisa, eles já acusam, né? Tem um político aí que Deus o livre, né? Toda hora é acusado de tudo. É triste isso que a gente está vivendo, uma perseguição danada. É a Inquisição para os poderosos. Claramente sistemas aí comunistas, socialistas, medievais, né? Igual imagina o controle que eles querem pôr aí. Você vê as pessoas humildes, né, no sentido de que o próprio sistema fala que elas não têm muita relevância, então eles escondem a história, ao ponto que agora já estão mudando, né? Agora não tem mais a mãe e o pai, agora é a pessoa que pariu. É isso que o governo está colocando em nome. Então já tirou o pai da jogada, não importa o pai, a mãe sustenta, e também não importa a mãe, é a pessoa que pariu. Nome forte, né? Parece que estou falando palavrão aqui, desculpa. Mas é essa a realidade que eles estão colocando aí nas pessoas. Então já destruíram toda a família, já estão destruindo os princípios, para justamente criar, né? Não criar mais a história, eles vão criar a história normal. Então, quem foi seu avô? Não sei. Quem foi seu bisavô? Não sei. Quem foi seu tataravô? Não sabe. Enquanto isso, as pessoas da elite, nossa, fulano de tal, o pai dele era da capitania não sei da onde, o fulano de tal, a mãe dele, nossa, tem toda a árvore genealógica, tem filme contando a história das pessoas, dos famosos. Que triste, viu, pessoal? Que triste. E as pessoas não estão percebendo esse jogo. E ainda elas querem ir lá misturar todas as coisas com as famosas confusões históricas aí, né? Então, o que eu posso colocar aqui para vocês? Vamos pensar nesse livro aqui. Tem um livro aqui que é bem legal. Deixa eu pegar aqui. O livro de Pierre Castes. Já ouviu falar desse autor? É um livro bem interessante, que ele vem de encontro a justamente essa fala que eu estou falando para vocês sobre a sociedade contra o Estado, né? O Estado aí com letra maiúscula mesmo, porque é o Estado que nos persegue, é esse Estado que cria os problemas, depois ele quer criar soluções, né? Que são caras, essas soluções que nunca resolvem. O Manifesto Comunista sempre fala o quê? Voltar aos povos originários, né? Não fala tanto isso com os índios, não é falado tudo isso aí. Mas, por exemplo, se vocês pegarem, dá uma pesquisada aí depois da live, vê Guaíra no Paraná. Guaíra está acontecendo uma coisa maluca ali, com esse negócio do marco temporal, e caiu ali na conversa, né, que os índios paraguaios têm o direito às terras,
E eles atravessaram a fronteira e tem uma confusão danada. Eles estão sendo protegidos, mas a cidade virou um caos social, né? Comércio fechado, tudo fechado, pessoas brigando entre si, uma confusão, porque os fazendeiros são donos da terra, mas fala que agora é reserva, mas não é, porque segundo a lei eles continuam como fazendeiros, segundo a Constituição de 88, então está uma confusão danada. Até o passado é mudado, né? E tem muito a ver então com essa questão desse livro. Da época dos povos não tinham nem classe nem Estado. Estão percebendo isso ou não? E as pessoas estão brincando, né? Os povos originários não tinham classes e nem Estado. Eles eram originários, ou seja, começavam do zero. E a tese que ele desenvolve então nesse livro é que era um povo antigo, era um povo sem Estado, sem classe. Ou seja, é o projeto do progressismo, regredir até esse período. Por isso que insistem tanto nessa palavra. Povos originários, dívida originária, a escravidão, é não sei o que, índios e blá blá blá, e vai embora, não tem mais fim. A destruição das bases econômicas atuais, sobre a bandeira aí do meio ambiente, tanto eles falam, né, é uma ideia do retorno primitivo. Olha o discurso dele: destruir indústrias siderúrgicas. O cimento é simplesmente a materialização, que é a ideia de Marcuse, criticado por Anne Rand no livro dela, né, o retorno ao primitivo, o retorno do primitivo, onde ela fala naquele livro que a indústria trouxe poder para os Estados Unidos e para a Inglaterra, porque basta você ver a Revolução Industrial, né? E você vai ter duas leituras da Revolução Industrial, uma marxista que fala que foi o cão, aquela revolução, e outra anglo-saxônica que fala que foi maravilhosa, que realmente evoluiu. E é claro, olha quantas coisas nós tivemos depois das revoluções industriais, depois de toda essa revolução das máquinas, né? Olha quanta coisa. O carro, o liquidificador, aspirador, máquina de lavar, navios, aviões. Você acha que o mundo não melhorou muito? Mas agora eles querem ser donos de tudo isso e não querem que você use. Fique lá. Você não tem nada e será feliz. Tudo muito bem orquestrado, né? Com uma elite aristocrata global e todo pelos amiguinhos, tudo combinado, né? O discurso manipulado pelas mídias, né? Que ainda tem um grande problema que a gente coloca nesses ingredientes. Tem um ingrediente fundamental, que é o controle, que isso é fundamental, é o ingrediente que faz tudo acontecer, é o controle. Uma vez que tem controle, tudo vai acontecer. Essa é a realidade. Aí entra o finalzinho, né, dessa live, que é para vocês prestarem muita atenção, pessoal. Você vai pegar o quê? Deixa eu pegar aqui o criador, né, do ChatGPT. Vocês sabem quem foi? Né? Quem foi o criador do ChatGPT? Foi essa pessoa que eu já falei dela em vídeos também, né? Ó, tá aqui o Sam Altman. Esse jovem, acho que de 86 ele deve ser. De 86 ele acho que é. E, né, o notável, ele é o criador da OpenAI, né? Ou AI, inteligência aberta, né? OpenAI. E no discurso que ele fez, né, ele também criou o WorldCoin, né? Só para vocês terem ideia. Então o sujeito é criador da OpenAI, criador do ChatGPT e da WorldCoin. Vamos pensar tudo isso funcionando? Ele fez o discurso e falou que a inteligência artificial está lucrando demais, muito, 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 trilhões de dólares. E ele sabe que a OpenAI, né, inteligência artificial, vai tirar emprego de muita gente, tá? Eu não acredito que vai tirar emprego, eu acho que os empregos serão trocados. É a mesma coisa quando começou o computador. Muita gente falou, não vai ter mais emprego para ninguém. De repente, nas vacas magras, a gente ganhava dinheiro fazendo currículo no computador, fazendo redações, escrevendo, digitando, né? O computador foi uma máquina que trouxe muito dinheiro para as pessoas e continua trazendo dinheiro. As redes sociais também. Então, tem que pensar muito bem nessas coisas da tecnologia. Se falava também, quando vai acabar quando começar o carro não vai ter mais cavalo. E hoje cavalo é uma coisa super chique, né? A parte de equitação. Então, assim, hoje fala, por exemplo, que não tem certas profissões. Vai lá, você não precisa de um alfaiate, você não precisa de um mecânico, você não precisa de um sapateiro.
né? Um soldador, um encanador. Então precisa dessas operações. Então ele fez nesse discurso falando sobre isso, que a IA ia tirar muito emprego das pessoas, porque tudo que você quer está lá no site GPT, né? O chat GPT tem tudo, substituindo o que as profissões podem fazer, por exemplo, livros, né? Dublagens, tem até modelos sexys, né? Da OnlyFans artificiais ali. Vocês já viram isso? Eu mostrei aqui também para vocês a idolatria das pessoas. Quem acompanha as lives vê essas coisas interessantes que eu coloco. Portanto, então, né? Ele já decretou que, como haverão muitos desempregados, cabe então, para compensar esse problema, uma ajudinha. E aí tem a famosa UBI. UBI é a sigla. Já ouviu falar da UBI ou não? UBI é isso aqui, ó, pessoal. É a renda básica de cidadania. Que maravilha! É tudo que as pessoas querem, né? Tá vendo? Parece aquelas bolsa coxinha, bolsa quibe, né? Que um certo governo dá para todo mundo aí. Parece aquele, tem um seriado, né, que o sujeito tá sempre com os valezinhos na mão, né? Eu consegui um vale gás, eu consegui um vale revista, eu consegui um vale Guaraná, né? E assim vai. Então, a UBI é Universal Basic Income, ou seja, a renda básica universal, famigerada, que as pessoas falam, fala um pouquinho mais, professor. Já vou explicar o que eles falaram no fórum. Foi um dos discursos desse Sam Altman, né? Mas aí o que fala dessa renda, né? Que é um rendimento aí, dizem que é uma teoria que advoga que a quantia deve ser paga em dinheiro para cada cidadão pertencente a uma nação, região, com o objetivo de propiciar a garantia de satisfação de necessidades básicas. Isso aconteceu no Brasil também? Está acontecendo, aconteceu na PAND, onde houve o cadastro de todo mundo ali, até o pescador que não tinha conta corrente hoje tem a conta para receber o PIX, né? Vem o PIX e logo vai ser o Dex, né? Tem os defensores, né, na teoria, que fala que essa renda ela pode ser incondicional ou condicional. Então, se for incondicional, o valor seria distribuído pelo poder público de uma forma igualitária, não importando o nível social. Então, tanto faz você ser um advogado ou ser um estudante, você ganha do mesmo jeito, porque é o Estado que dará. Mas se for condicional, aí entra o quê? Os mas. Aí é estabelecida uma faixa etária, a nacionalidade, o tempo de permanência na região, né? A incapacidade do exercício social, né? O que é essa incapacidade do exercício social? Nós temos isso no Brasil. Quando a pessoa está, né, naquele lugar, né, e ela recebe todos os direitos, como por exemplo visita íntima e, né, um dinheirinho também, porque ela não está produzindo, ela está triste é quem, né, foi dessa para melhor por causa da atitude do sujeito, né? São palavras que não pode falar aqui. Então é isso que acontece. Mas afinal de contas, a gente tem o pai dos pobres e o pai dos... Então tá tudo certo, né, no mundo. Tá aí. Então você percebe que você, como um cidadão que é honesto e paga seus impostos, se você tiver com o documento errado, não pagou o negócio do seu carro, você pode desde perder seu bem como encana, né? Mas aquele outro que tá lá, né? Ele já fez tudo e ele pode sair porque é só um pequeno delito. O que os outros fazem é muita coisa, né? E quem sustenta é a inversão total desses valores. Somos nós, pagadores de impostos, para aquele povo que não são vítimas da sociedade, que só queria algo que ele não tinha, né? Só queria algo que não tinha para tomar uma cervejinha, para ser feliz. E a tendência, né, que acontecerá nos próximos anos, ou até menos, eu acredito que quem é de bem será perseguido, quem é do mal será livre. Isso tem a ver muito com o lumpenproletariado, o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial e também
na Revolução Bolchevique e Molchevique, né? A Revolução lá na Rússia, a Revolução de 17. Na Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, eles usaram o looping proletariado, já falei aqui para vocês em vídeos, expliquei o que é isso, mas basicamente é dar força para esse povo vítima da sociedade, para eles se sentirem bem, porque os seus bens vão ser para eles. A tendência é as pessoas de bem serem expulsas das casas delas, perderem tudo que elas têm para ceder para essas pessoas. Vocês têm dúvida que um dia acontecerá isso? Já aconteceu várias vezes na história. É por isso que a gente fala, quem não conhece a história está fadado a repeti-la e ainda comemorar como se fosse uma novidade. E apoiar para que aquela história aconteça de novo. Olha só, né? Não havia perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial? O que está acontecendo hoje quando você vê os discursos antissemitas? Mesma ideia. É assustador, então vocês verão esses discursos cada vez mais. Eu não sou profeta, já falei, basta você ver o que está sendo falado e quais são os signatários de todos esses grupos. Essa é a tendência. Bom, então, para receber essa OBI, né, será feita uma troca. É daí que vem o controle. Que troca que é essa? A biometria. Essa biometria pode ser, por exemplo, a retina, que as pessoas estão fazendo fila para fazer a biometria da retina. Não sei se vocês estão sabendo, né? Aquela bola lá que escaneia o olho, está em todo lugar do mundo. Está todo mundo lá pondo o olho para fazer a biometria pelo olho. Então a World ID, né? A World ID, na verdade, é justamente isso. A identificação do cidadão mundial. Perder, por exemplo, a capacidade de sustento das pessoas vai depender do sistema, como eu estou falando para vocês. Basta ele ler seus olhos. Ah, olha, o olho de fulano de tal. Esse cara fala mal do sistema. Tira a chance dele comer pizza. Ah, aquele lá fala mal também. Tira a chance dele fazer churrasco. Pega a churrasqueira eletrônica dele e proíbe dela acender. Ah, mas eu vou acender com gasolina. Não pode mais ter gasolina. Agora você tem motinho elétrica na porta, tem bicicleta elétrica. Ah, tá, que pena. Eu vou fazer a lenha. Não pode não ter mais forno a lenha, é proibido. Ah, eu vou comer uma alface do fundo do quintal. Você não pode mais plantar no fundo da sua casa. Esse é o mundo que eles criaram. E controle por causa do carbono. Né? O mercado de carbono. Você é carbono. Que triste, pessoal. Que tristeza. O que eu posso falar disso, né? A gente tem um sistema aí de controle, de domínio. E aí quando você fala, o sujeito ele faz uma identificação com uma tatuagem na pele. Aí essa tatuagem tem um nome. Ela chama ID 060606. Não, mas é teoria de conspiração. Isso aí ninguém inventou. Aí essa tatuagem é fosforescente. E ela tem o mesmo sistema da bioluminescência dos vagalumes. Aliás, cadê os vagalumes? Você tem visto os vagalumes por aí? Eu quando vou para o mato eu consigo ver alguns, mas está raro, hein? Ou seja, aquela coisa ela pode ser vista no escuro. E ela tem uma substância que se chama luciferase, né? A base dela, luciferase, luciferase, né? Luci é luz em latim. E aí, lute. Em italiano se fala lute, né? Lute. Affatto a lute. Affinito a lute. Acabou a luz, é feita a luz, né? Então, e aí? Não, mas é tudo teoria da conspiração. Puxa, mas está lá. Pode pesquisar sobre a ID 060606. Pesquise sobre essa tatuagem. Complicado, pessoal, é muito complicado. Controle total. E é tudo muito insano, né? E muito intenso. Então tudo isso aí vai controlar o capital que você pode acumular, monitoramento que você está comprando. Antigamente você comprava com dinheiro, ninguém sabia. Ah, mas agora a pegada é carbono. Então vamos descobrir se ele está comprando coisas que poluem. Ah, então monitora ele. E as pessoas todas felizes, cartão de crédito carbono, ai que delícia, ai carbono.
né? Hoje já tem extratos de alguns bancos que aparecem ali, parabéns, você economizou não sei quanto de carbono, mas é tudo experimental e as pessoas aceitam. Era para fechar, né? Era para falar, não quero isso, mas as pessoas aceitam. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E o pior de tudo, como que eles vão fazer para diminuir, impossibilitar a capacidade de você ter algum bem? Para você continuar sendo um vassalo de um sistema feudal moderno que eles criaram? É a validade desse dinheiro que é eletrônico, né? É o dinheiro digital, que são as CDBCs aí de todos os governos no Brasil. O Pix é a transferência. Vai entrar o DEX, né? Que é o dinheiro digital. Então você não verá mais notas por aí. Dizem que será ótimo. Dizem, né? E aí então é um dinheiro que é clique. Você não pode pegar ele na mão. O dinheiro já não dá para fazer isso. Você sabia disso? Se você tem 50 mil no banco, vamos supor, 50 mil reais no banco, você fala, eu vou pegar uma caixa, uma lata de tinta de metal, vou tirar a tampa, vou lá no banco com aquela lata, se eu conseguir passar na porta, beleza, né? Mas eu vou encher com meus 50 mil aqui. Não sei se cabe numa lata ou em quantas latas, não tenho essa noção, mas você vai lá e ó, tá aqui meu cartão, tem um limite, não posso tirar, mas eu tô aqui na boca do caixa. Se achar a boca de caixa, que não tem mais, né? Na caixa, no caixa eletrônico, se você tirar o valor, você só pode por dia aquilo. Então, 50 mil você demoraria um mês para tirar, mais ou menos. Mas você vai lá, você tem a sorte de ter um caixa, aí você fala, dá os 50 mil. Aí a pessoa não te dá. Fala, não, você tem que ter me avisado. Por quê? É uma mentira o dinheiro na conta. Se todas as pessoas correntistas quiserem tirar o que elas têm hoje, quebra todo o sistema bancário, quebra o planeta. Agora, com o eletrônico, aí fica mais fácil. Aí é uma movimentação de poder, que aí vai envolver, se você é uma boa pessoa, igual existe lá, o crédito social, igual existe no país Xing Ling, controle, reconhecimento facial, atividades na rede. Ah, é a PL lá do fake news, né? Se você for uma pessoa boazinha, joia. Se você for uma pessoa ruim, está seu nome negativado. Ao ponto de você não poder mais comprar comida, né? Triste isso, pessoal. Triste, mas assim que será. Aí você tem um carro elétrico. É igual o filme lá, o Demolidor. Você monta no carro, você não pode funcionar. Por quê? Não pode, não pode. Você não tem autorização. Você não tem botão de partida, não tem chave, não tem start, não tem nada. E agora? Não pode dar tranco, é tudo elétrico, né? Já é assim, não tem carro que a biometria está escrito lá no painel start, stop, start, stop. Esse é o mundo distópico. Por isso que eu falo, a ficção foi pior, é mais tranquila que a realidade. E para completar toda essa loucura aí que vocês têm pela frente, você ainda tem essa tendência triste, triste demais, de não poder acumular capital porque o dinheiro tem validade. Então ele vai durar tipo assim, um mês, uma semana, não sei. Então a primeira vista será aquela fissura. Ai, que legal, eu tenho X dinheiro digital na minha conta, tá vencendo, eu preciso gastar. Aí você vai gastar. Com outra pessoa que não vai querer ganhar, porque se ela tiver muito, ela vai gastar onde também? E o outro também não. Então é melhor ter os órgãos dos donos do mundo, você vai pagando cada vez mais ele, e até você vai terminar a sua vida como um vassalo. Todo mês você vai acordar e não vai ter. Aí tem um filme, né? Esse filme está no canal Bastidores Ocultos, que é O Preço do Amanhã. Ó, tá aqui, ó, Bastidores Ocultos. Esse filme aqui é muito interessante. Vale a pena você assistir. Vou deixar o link aqui, né, no canal. Mas tá lá no Bastidores Ocultos, O Preço do Amanhã. Entra lá no Bastidores Ocultos, se inscreva se você não for inscrito, tá? Tá aqui o negócio do canal Bastidores Ocultos, ver se tá. Esse é o canal, tá? Se inscreva ali, vamos fazer esse canal crescer. Que tem muita coisa aqui que eu não posso colocar, eu colocarei lá, tá? Uma delas é justamente um filme como esse aí, tá? E esse filme, as pessoas elas têm o tempo. Fica aqui o tempo marcado aqui na pele e conforme elas
tem um tempo, tem um prazo para gastar todo dia. Se ela não gastar aquilo lá ou não ter, ela morre, né? Eu não vou fazer, como que fala, spoiler do filme, mas vale a pena você assistir. E o mundo é dividido. Tem os pobres e os ricos. Tem a elite aristocrata e os pobres. E ocorre uma história de amor tipo Romeu e Julieta, né? Bem legal a história, muito legal, vale a pena vocês assistirem, porque a ficção é mais suave que a realidade. Então aquilo lá está chegando muito perto do que será essa realidade ali, né? Porque ele fala justamente sobre a IA já sendo utilizada como um ganho de produção, né? Ou seja, para os marxistas donos de tudo será maravilhoso, e para os vassalos, né, os suzeranos, será escravidão total. Ele fala sobre tecnocracia, que é a fusão entre máquina e homem. E é assustador, porque tem um momento lá que o Klaus, ele afirma para a plateia assim, ele cruza lá e fala: daqui a 10 anos eu sinto que todos terão implantes em seus cérebros. E ele assusta, porque eu sinto suas ondas cerebrais. Espera aí, o que ele é? Além de prever o futuro, ele também é sensitivo? Ou tem alguma coisa já nas pessoas que ele já está percebendo? Tá? Lembre-se que eu falei, né? 5G é a internet, né, do download rápido, que é a internet das coisas. 6G é a internet das pessoas. E 7G é a interligação das pessoas com as coisas. E tudo isso acontecerá uma hora para outra, tá? As pessoas não sabem o que é nanotecnologia, não imaginam o que é isso. Não imagino, mas já fiz lives aqui mostrando o que são a nanotecnologia funcionando. Inclusive tem uma dessas empresas aí que é a Defensers Control, né? Essas empresas aí, uma delas trabalha com essa questão da biologia, né? Bem interessante. Mas se ele lê a mente das pessoas, aí tem uma pessoa muito famosa aí no mundo que fala muito de implante cerebral, né? O mesmo sujeito lá de Marte, o tal de Elon. E é o famoso joguinho, né? Do conservador, cristão e tudo mais. E aí, será que é uma questão só material ou espiritual para encerrar essa live? É a pergunta que eu faço para vocês. Mais uma vez, aquela historinha. Estava na Bíblia. É o reino do anticristo, o grande reset. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso, mas está lá nas escrituras, de uma forma lá bem legal. E o que eu posso encerrar essa live e deixar um recado para vocês, meus queridos, minhas queridas, a vocês que acompanham o canal. Para aguentar é preciso pensar no Criador, viver nele, ficar em Deus. Não é tão simples assim, tá? Ficar no amor, que tudo isso aí é a maior defesa. Né? Vamos dizer que tudo isso é a maior proteção. A maior defesa é você entender como o inimigo age e ele praticar as suas ações, né? Então você se prepara, você se defende e você acha estratégias nessa visão do amor. A comunhão com Deus, ela traz resposta para tudo, pessoal, para tudo. E ela vem quando você está lendo as escrituras, você está tomando um banho, você tem uma intuição, sonhos muitas vezes proféticos. E eu termino falando de um episódio, né, de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta quem é o Messias. Alguns falam, é o João Batista. Aí ele fala, né, mas essa é uma resposta respondida pela percepção dos outros. E ele pede então que a pessoa responda pelo que ela sente, quem é. E aí então Simão e Pedro vai falar justamente que ele sente pelo Espírito de Deus e fala: Jesus, você é o Messias, o Senhor é o Messias. Então, vou pegar aqui a escritura, está aqui, vou ler. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus está falando isso. E Simão Pedro respondendo, disse tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então tá aí. Resumidamente, falei para vocês que é isso. Sinta no coração quem é, não o que os outros estão dizendo. Esse é o momento que seus dons e faculdades extrafísicos, extrasensoriais, paranormais estarão muito em alta. E você vê que o Criador não deixou isso para trás. Você vê que é proposital você estar nessa vibração, para você realmente ter percepções além de tudo que está acontecendo materialmente. E aí você entenderá que ali você encontra refúgio, encontra respostas e, sobretudo, ferramentas para lutar contra o inimigo. Porque ser amor não é só, amor, não. Ser amor é você proteger a você e quem você ama. E uma das maiores proteções está aqui, justamente a informação mastigadinha para vocês desse episódio. Realmente me assustou Davos esse ano. Realmente me assustou. Mas é o que eles estão fazendo, o regressismo. Cada vez mais forte. E eles não estão dando trégua. Me assusta o que vem pela frente aí. Os jogos de poder. A tecnocracia. Né? Toda essa questão aí. Bom, pessoal, gostou dessa live? Então não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de comentar. Não esqueça de divulgar para as pessoas que você gosta. E não esqueça de curtir. Quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho? Volto a colocar aqui de novo as informações assim que acabar a live. Muito importante para vocês melhorarem essas vibrações e entender que essa guerra espiritual está acontecendo e ela é nítida. É muito mais do que vocês imaginam. Por isso que eles estão mexendo com alimento, com propriedade, com a cabeça das pessoas, com as famílias. É espiritual o negócio. É o bem e o mal. Mas aí você tem que estar muito sutil para perceber isso. Você está? Aliás, para perceber tudo isso. Mas é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Tenha uma ótima semana. Om Hara. Arrivederci. E muito obrigado pela participação de todos aqui nessa live.